que é o Pentecostes? O que aconteceu nesse dia? Como começou esse mover? Eu quero que você fique bem ligado, irmão, que Deus tem algo para ministrar no seu coração nessa noite, amém? O Pentecostes ele começa muito antes de Atos. O Pentecostes ele começa no Antigo Testamento. O Pentecostes ele começa com Deus tirando o povo do Egito. E 50 dias depois de ele tirar o povo do Egito, o povo chega no Sinai, onde Moisés recebe a lei do Senhor, onde Moisés recebe o Pentateuco, ele recebe a Torá, ele recebe de Deus algumas instruções, mandamentos. E dentre esses mandamentos, Deus ordena que 50 dias depois da Páscoa, isso significa Pentateuco, 50 dias depois da Páscoa se faça uma celebração, se faça uma festa. Jardel, há dias atrás, irmão, por isso que eu te falo, às vezes a gente pede, a gente não sabe nem o que a gente pede. Jardel, há dias atrás, ministrou para nós um estudo aqui na terça-feira sobre as festas, não foi? E, irmão, como é maravilhoso a gente perceber como a Bíblia é uma só. Como de Gênesis a Apocalipse, ela se completa. E aí, uma das festas era chamada Festa das Semanas, ou Festa da Colheita dos Primeiros Frutos. E essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa, ou 7 semanas mais um dia. E o dia de hoje é o dia de o 50º dia depois da Páscoa. Então é o dia de Pentecostes. Hoje é o dia onde se cumpriu também no Novo Testamento algumas promessas e algumas coisas que Jesus já havia dito. Lá atrás, Deus instituiu uma festa que era 50 dias depois da Páscoa, era do término da primeira colheita, e era uma festa de agradecimento. Deixa eu falar com você, meu amado. Essa noite é noite de você celebrar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Eu sei que tem gente aqui que estava doente e que não veio a diversos cultos e que hoje está aqui. Hoje é dia de você celebrar. Hoje é dia de você se alegrar. Hoje é dia de você dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me abandonou, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor providencia para a minha vida o teu sustento. E naquela festa era uma celebração mesmo, tá? Quando chega no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele morre, ressuscita, aí agora acontece um novo Pentecostes, onde é instituída de verdade a igreja, onde a coisa é formada, mas acontece algo que é o cumprimento de diversas promessas. Mas eu quero focar em uma das promessas, que está lá em Atos 1, verso 8, uma promessa do próprio Jesus. Atos 1:8, esse texto é muito famoso. Amém. Que diz: mas receberão poder. Diga comigo, poder. Não, poder é dito com mais força. Amém. Mas receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, dá glória a Deus. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Quando Jesus faz essa promessa, uma multidão está em volta dele, uma multidão o cerca, uma multidão presencia, uma multidão recebe essa promessa. E nesse dia existem 500 pessoas ali. 500 pessoas recebem a promessa de que receberiam poder, receberiam o Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero dizer algo para você. De cara, deixa eu falar para você, meu irmão, tem coisa que você está buscando vencer na força do teu próprio braço, e Deus está te dizendo, só com revestimento de poder você vai conseguir vencer isso. Tem coisa que você está buscando talvez há décadas, conseguir uma vitória e não consegue, com o teu intelecto, com os teus recursos, com os recursos de alguém que está tentando te ajudar. E Deus está dizendo nessa noite, só com o poder do Espírito Santo, só com o revestimento do Espírito Santo, só com a unção do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. E é noite de buscar isso, amém? É noite de buscar isso, porque eu creio que Deus tem promessas, Deus tem bênçãos para a nossa vida, mas precisamos buscar capacitação do Espírito Santo. Enquanto eu vou falando, Deus vai me mostrando algo. Tem gente que está batalhando para que a sua família esteja na presença de Deus há anos e não consegue. Mas você está buscando com estratégia humana, com a força do teu próprio braço, e Deus está te dizendo, você precisa ser revestido, você precisa de uma nova unção, você precisa de um transbordar do Espírito Santo nessa noite. Eu orei por esses dias, exatamente em cima disso. E eu falava, Deus, nos mostra, me ajuda a ter algum tipo de visão, de estratégia para um evangelismo eficaz. E Deus me falou exatamente sobre isso. Deus disse, busquem poder, busquem a presença do Espírito, busquem o sobrenatural. Mas essas pessoas, elas recebem essa promessa, e 500 pessoas, Lucas diz que 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, viram a subida de Jesus nesse dia, e eles receberam essa promessa. Mas o cumprimento dessa promessa vem lá em Atos 2, verso 1. E eu quero que você caminhe comigo nesse texto. Atos 2, verso 1. Oh, glória. Atos 2, verso 1. Foi, irmão? Obrigado. Então, é pegadinha. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Eu vou devagar, vou um por um, pode ser? Amém ou não amém? Amém. Então vamos um por um. Eu ia ler o texto todo, mas vamos um por um. A Bíblia está dizendo que estavam todos reunidos num só lugar. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu já disse isso várias vezes, tem mover, irmão, que nós só experimentamos quando as brasas se juntam. Vou repetir para você, tem mover que nós só experimentamos quando as brasas se juntam.
Tem coisas que a gente experimenta no particular. Fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mas tem coisa que a gente só experimenta quando a gente está junto com os irmãos. Quando a gente não está, quando a gente está isolado, eu sou claro em dizer para você, nós deixamos de experimentar a plenitude de Deus na nossa vida. Tem coisa que você só experimenta aqui, ó, junto. O pastor falou que, e eu também concordo com isso, que às vezes a gente precisa não viver não só de um domingo, mas de uma vida diária com Deus. E esse é um sonho de todo pastor. E eu acredito que a igreja pode ser assim. De que modo, pastor? O que você está querendo dizer? Eu acredito que a igreja pode ser um ambiente no qual as brasas ardem durante a semana e se juntam para incendiar o lugar no domingo à noite. Pastor, mas todo mundo que chegar aqui vai ser uma brasa incendiada, incandescente. Não. Mas se houverem 30 brasas incendiadas nesse lugar, se 10 chegarem quase apagando, elas serão incendiadas por esse fogo. Porque tem que, irmão, às vezes a gente tem que buscar durante a semana. Essa palavra de hoje, eu fico orando durante a semana inteira. Eu busco subsídios, eu busco histórias, eu busco pensar no que eu vou pregar no domingo. Não é uma coisa que eu paro no domingo e vou buscar e vou entender, não é. É uma direção que Deus vai construindo durante a semana. Que senão, se eu chegar aqui só no domingo para pregar, não sai nada. Mas nessa noite Deus está te dizendo, filho, você que está bem, não estou te falando, se talvez você esteja fraco, desanimado, triste, abatido, e se essa é a tua situação, você está no lugar certo para ser incendiado por alguém, amém? Mas você que está forte, junte-se ao braseiro, pega alguém que está mais fraco, traz ele para junto de você e vamos incendiar esse lugar. Sabe por que eu estou te falando isso? Pode deixar o texto aqui, mano, por favor. Porque quando acontece isso aqui, os que estavam reunidos não eram mais 500, eram só 120. Diga comigo, eu não sou dos 380. 380 ficaram para trás. 380 não receberam o que foi prometido. Ah, mas se eu tenho promessa, vai se cumprir. Os 380 receberam também a promessa. Mas a Bíblia diz que o texto vai dizer que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Até que do alto eles seriam revestidos de poder. E eles não permanecem. Nessa noite, o que eu quero te dizer, irmão amado, não sucumba às tentações, não dê brechas para o inimigo, não perca para o desânimo, não perca para a preguiça, não perca para as tuas vontades, porque só 120 estavam reunidos no lugar onde o Espírito Santo desce. Mas nessa noite o que eu quero te dizer
é que se Deus te trouxe até aqui, você é dos 120, amém ou amém? E aí, a Bíblia diz que eles estavam reunidos num só lugar. Isso aqui também me fala de algo muito interessante, que é o seguinte, irmão, a gente pode ser diferente, e a gente é, amém ou não amém? A gente é diferente demais um dos outros. Esses dias atrás eu escutei um corte de uma pregação, que isso agora está famoso. Muitos de nós só escutamos cortes de pregação, diga misericórdia. O que é isso? Pega um minutinho da pregação do pastor e ouve, e acha, e tem uma geração se alimentando de um minuto. É uma geração que vai viver um nanismo espiritual. O que é a inanição espiritual? Não tem vitamina suficiente para crescer. Não tem nutrientes suficientes na vida espiritual daquela pessoa para ela crescer. E nós estamos nos acostumando a isso. Vocês sabiam? A nossa pregação aqui normalmente tem entre 40 e 45 minutos. Mas você sabia que as estatísticas e o pessoal de marketing diz hoje que um vídeo com mais de 12 minutos não é assistido? Que o vídeo, para ser bem propagado, ele tem que ter no máximo de 10 a 12 minutos? Isso me assusta, porque a gente está raso. Mas isso não tinha nada a ver com a palavra. E não sei porque Deus me levou por esse caminho, mas o que eu quero dizer para você é que a gente é diferente, sim, e a gente vai continuar sendo diferente. Nós não precisamos ser iguais para termos comunhão. É isso que a gente precisa entender. Uns gostam de abraços, outros nem tanto. Uns gostam de presentes, outros não ligam. Uns gostam da presença, os outros uma mensagem no WhatsApp basta. Uns falam baixo, os outros são mais extrovertidos. E a gente precisa entender que isso é igreja, que isso é bom, porque há espaço para todos, amém? Porque há espaço para todo tipo de gente. Naquele dia, estavam todos reunidos num só lugar. Avança, mano, por favor. De repente, e aqui eu paro de novo. Meu amado, esses dias eu escutei uma frase muito interessante, que ela dizia: o de repente de Deus às vezes leva muito tempo para acontecer. Aconteceu de repente, mas todo mundo que vê o de repente, aliás, nem todo mundo que vê o de repente vê o tempo que você levou para alcançar aquela bênção. De repente fulano ficou rico, e às vezes não percebe o tempo de batalha daquela pessoa. De repente as coisas deram certo, mas não percebe o tempo que levou de preparação. Nesse caso, o de repente levou 7 semanas, e em 7 semanas, em torno de 3/3 das pessoas tinham ido embora. Por quê? Porque nem todo mundo resiste ao processo para chegar a alcançar o de repente de Deus. Ei, meu amado, a bênção de Deus na sua vida tem um tempo de maturação. Amém?
gosta de comer fruta verde? Quem gosta de comer aquela banana com cica? Aqui ainda é pior, né? Mas aquela banana verde, ninguém gosta. E a banana madura rápido. E às vezes a gente faz alguns processos para que ela madure mais rápido ainda. Porque a gente quer a bênção mais rápido. A nossa geração de fast food quer parar no McDonald's, dar uma voltinha com o carro e já sai com o lanche do outro lado. Ei, irmão, deixa eu te falar, a igreja não é assim. Eu quero entrar por aquele lado ali, passar por aqui, receber uma oração e sair com a minha vitória do outro lado. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes Deus quer sentar com você e falar assim: ei, a refeição sua vai demorar, senta aí comigo, vamos bater um papo. O de repente de Deus tem um tempo determinado por Ele. E a gente quer que seja rápido. A gente quer abreviar o nosso tempo de sofrimento ou de falta daquela bênção. Mas nessa noite, Deus está te dizendo: filho, uma das promessas que Jesus faz quando Ele diz que vai mandar o Espírito Santo é que Ele diz assim: e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Até o fim, o Espírito Santo está com você. Ainda que você esteja esperando muito tempo pela tua bênção, Deus está contigo. Ele está do teu lado, Ele está te acompanhando, Ele não te deixou só. Guarda isso, porque isso nos fortalece no dia da angústia. Isso nos fortalece no dia que está tudo dando errado. Isso nos fortalece no dia que a bênção parece estar se distanciando. E que a gente está correndo e parece que ela está correndo mais rápido na nossa frente. Ei, para de correr. Porque a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aos que creem. Você não precisa seguir bênção nenhuma. Veio do céu um vento. Perdão, um vento não. É isso aqui que me confunde. Não é que me confunde, isso aqui confunde muita gente. E eu fiquei encucado com isso. O que veio de um céu? O vento? Não, um som. Como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Ei, contrariando todas as nossas expectativas, às vezes a gente acha que o momento de maior poder é na hora que a gente está em pé pulando. Eles estavam sentados. Deus pode te pegar no momento que você menos espera. Mas veio de repente um som. Não veio vento, é um som. Por quê? A casa estava fechada, provavelmente. Eles estavam dentro de uma casa, e é muito provável que essa casa, esse lugar estivesse fechado, porque ainda haveria medo de perseguição. Pode ser que os 380 tenham tido medo de perseguição e eles tenham se afastado, e só tenham ficado os 120. Os 120 estavam ali. Mas sabe por que e aí eu não encontrei nenhum estudo teológico sobre isso, mas meditando sobre por que a Bíblia fala que veio um som como de um vento e não um vento. É porque se venta, as pessoas poderiam achar que era algo natural, mas naquele momento elas precisavam entender que algo sobrenatural estava começando. E elas ouvem um som de um vento, mas não existe vento.
Você já ouviu um lugar que venta muito e fazia? E chega a assoviar? Quem já ouviu o assovio de um vento? A gente ouve o assovio do vento. E era algo que eles ouviam como de um vento forte. Mas o vento não existia. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. E talvez naquele momento eles começam a se atentar. Ei, deixa eu falar para você. Fica ligado. Porque às vezes começa a acontecer algo sobrenatural e você está desligado. Ouça nessa noite o som do vento, amém? O som do vento, só o som do vento, o som do vento. Você não precisa sentir, olha o que eu vou te dizer. Você não precisa sentir o vento tocar em você. Feche teus olhos e ouça o vento. Ouça o vento. Às vezes a gente quer sentir, ser tocado pelo vento do Espírito. E Deus está te dizendo, só feche os olhos e ouça o barulho do vento. Avança, Manu. E apareceram línguas repartidas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sabe, meu amado, João Batista, ao ver Jesus de longe, ele olha e diz: aquele que vem ali, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é poderoso. O fogo ilumina, purifica, queima pecados e injustiças e inflama o coração, os corações de paixão para cumprir o propósito. Eu quero te falar de algumas coisas que o fogo traz para nós. O fogo, o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele não traz só língua estranha. Ei, deixa eu falar para você. Você está numa igreja renovada que acredita no dom de línguas para o nosso tempo, amém? Então guarda isso. Porque senão você vai falar assim: o pastor falou, mas pastor, eu não entendo o dom do Espírito. Nem vou te explicar isso hoje, porque hoje não é dia de entender. Hoje é dia de receber. Então, irmão, busca entender hoje não. Quer entender, depois senta aqui com o Jardel, na terça-feira fala: Jardel, depois da aula da escola bíblica, você me fala sobre o dom de línguas, Jardel. Me explica. Não é para entender, hoje não é para entender. O dom de línguas, pelo menos, é para entender outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que o fogo não é só o dom de línguas. O dom de línguas é um dos dons, é uma das características, é algo que eu busquei e eu recebi. É algo que eu recebi numa noite de uma vigília, que era uma vigília da noite inteira. E aí, irmão, tinha um momento que a gente ia buscando até Deus fazer. O fogo, ele tem algo mais. Ele nos ilumina, ele nos purifica, ele inflama nossos corações. Esse fogo do Espírito, ele traz para nós ousadia, coragem. Ele traz para nós potencial para operar milagres.
Sabe, meu irmão, lá atrás, quando Jesus envia 70, Ele os capacita naquele momento para a operação de milagres. Depois, quando o Espírito Santo vem, essa capacidade, ela passa a ser permanente, ao ponto de, na entrada do templo, o mendigo olhar para Pedro e dizer: me dá umas moedas, e ele dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmão, toda vez que eu olho para esse texto eu me maravilho e eu peço: Deus, eu queria ter essa ousadia de Pedro. Que Pedro não olha e diz para ele assim: que Deus te abençoe, que Jesus te cure. Não. Pedro olha para ele e fala assim: o que eu? Repita comigo: o que eu? O Espírito Santo está dentro de você, irmão. Ele te capacita a operação de milagres. Você não precisa do pastor. Chegou em casa, tem alguém doente, o primeiro a orar tem que ser você. Você pode ligar para o pastor e falar: pastor, ora por mim. Mas o primeiro a orar... Ei, deixa eu falar para você, marido. Ontem eu ministrei no culto de família lá em Seropédica, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Dia 8 de junho é aniversário da nossa igreja em Seropédica. E em nome de Jesus, eu creio nessa operação de milagre. Nós vamos numa van daqui para lá, amém? Dia 8 de junho, num sábado. No dia 8 nós vamos, dia 9 nós estamos no culto aqui, e dia 12 nós estamos no jantar de casais, de namorados, na eternos namorados. Oh, glória! Depois deixa pegar fogo, porque no outro dia é feriado. Entendeu? É mais um motivo para você não comer muito no coisa. Os solteiros, deixa isso para lá. Irmãos, mas eu estava pregando lá e eu estava falando do papel do marido. Ei, eu quero te fazer uma pergunta. Que há dias atrás a minha esposa me cobrou isso. E ela disse assim: amor, você tem orado por mim? E ela disse: eu preciso da tua oração. E eu quero dizer para você, marido, você tem orado pela tua esposa? Pastor, nunca orei. Eu posso mandar um papo reto para ti, irmão? Hein, guerreiro? Sim ou não? Amém ou amém, irmão? Seja corajoso pelo menos para ouvir uma verdade. Para de ser sem vergonha. Para de ser fraco. Tem uma unção, uma autoridade que está sobre a cabeça da casa, que é você. Quando a gente ouve que a gente é o cabeça da casa, a gente gosta. Quando a gente ouve que a gente é sacerdote do lar, a gente gosta. O sacerdote tem a responsabilidade. Ore pela tua casa, irmão. Pastor, eu não sei orar. Que crente é esse que não sabe orar? A gente aprende, a gente ensina para as crianças de 6 anos ali, de 8 anos a orar. Se você não sabe, participa da próxima aula da escolinha. Brincadeira, mas você tem que orar. Você precisa orar pela sua casa. Mas o Espírito Santo, Ele nos capacita. Ele nos dá ousadia. Ele nos dá a ousadia de Pedro, que além de curar o enfermo, ele prega e 3.000 almas se convertem. Irmão, isso é uma coisa de doido. Porque
Que Pedro só contou a história, falou daquela história. Mas Deus pode fazer conosco, amém ou não amém? Deus pode fazer, basta que a gente se coloque nessa noite como um vaso aberto para ser cheio pelo Espírito Santo. Tem um louvor, tem um corinho que cantava assim: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Quem lembra desse corinho? Desembocar o vaso não é com Jesus, é contigo. É você que tem que desembocar o seu vaso. O que é um vaso emborcado, pastor? Não estou nem sabendo o que é isso. É um vaso de boca para baixo. Quando você põe o vaso de boca para baixo, nada do que cair sobre ele vai encher ele. Vai tudo ser derramado no chão. Mas você é vaso de boca para cima nessa noite, amém? Desemboca o teu vaso, irmão. Desemboca o teu vaso. Receba nessa noite do Senhor sem reserva. Essa unção, para você ver, não vem só sobre a vida de Pedro. A Bíblia diz que as línguas de fogo desceram sobre cada um deles. Dessa leva aqui saiu Pedro, que pregou para 3.000 almas. Dessa mesma leva saiu Estevão, que pregou e depois viu os céus abertos. Há dias atrás eu estava conversando com uma pastora e ela falou assim: pastor, imagina se eu estou pregando e eu caio morta. Eu falei: que morte gloriosa, irmão. Que lindo vai ser isso. Que melhor forma de morrer do que pregando, cumprindo o propósito? Hoje, Deus nos capacita para sermos homens e mulheres ousados, fortes, corajosos. Essa noite, Deus nos capacita não só para falar o xalabalaia, mas Deus te capacita para operar o sobrenatural aqui e lá fora. Deus te capacita nessa noite para orar pelas multidões, amém? Deus te capacita nessa noite para pregar as boas novas do Evangelho. Sabe, meu amado, tem gente aqui que tem esse dom, mas o dom está meio guardadinho. Ei, vaso, não guarda o dom que Deus te deu. Que não venha um dia em que Deus vai nos cobrar sem que a gente tenha exercido tudo que Ele fez, tudo que Ele tem para nós, amém? O último verso, de número 24, de número 4, Manu, perdão. Verso 4. Oh, glória. Ouvindo isso, não, é 4, 4. É 4, não, eu falei 24, perdão, mas é 4. 4. 1, 4. 2, 4, perdão. Gente, misericórdia. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Era só avançar 1. Era só avançar 1. Eu quero ser ousado nessa noite. Eu
vou repetir para você, eu quero ser ousado nessa noite. Porque a Bíblia diz que no Pentecostes, dê aquela primeira palavra ali comigo, todos, sem exceção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia. Esse dom de línguas aqui não é o mesmo dom que opera hoje, é assim que nós cremos, mas não vamos entrar nesse mérito também não, porque esse não é o foco. O foco é que todos nós saiamos daqui cheios